Sua graça tirou meu medo. Bendito o dia que eu fui aos pés do meu Rei, que a morte venceu. Sua vida em mim está. Correntes não me prendem mais. Meu Deus, meu Rei, me libertou. Em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Amém. Nós temos nesse mês, o mês da reforma, nós temos meditado sobre as doutrinas da graça. E eu pensei até e hoje não seguir o script, nós vamos falar sobre expiação limitada, meditamos sobre depravação total, eleição incondicional, mas, por exemplo, ano passado, em abril, eu preguei 2 sermões, assim, 2 domingos seguidos sobre expiação limitada. Depois nós fizemos uma apostila que durou meses, estudando só propiciação e expiação. Então, ficamos meses estudando. E preguei 2 sermões seguidos. E dia 30 de agosto desse ano, quer dizer, não faz nem 12 meses, eu preguei sobre a expiação limitada aqui. Eu lembro que eu coloquei até o título dessa mensagem sobre um salvador ou um sistema de salvação. Então, nós temos falado muito a respeito, mas, mesmo assim, eu resolvi, então, já que nós já temos recentemente falado tanto, meditado tanto, e estamos tão, assim, cheios, da verdade, da expiação específica de Cristo, ainda assim eu quero pontuar só algumas coisas, já que nós temos falado muito a respeito disso. Então, o que eu acho importante é nós pensarmos que todas as doutrinas são conectadas. Como eu disse, as doutrinas da graça são o exato oposto de toda a mentalidade humanista. Então, como o humanismo secular é o grande câncer da igreja, nada melhor do que se encher de todas as doutrinas da graça. E elas são a base de todas as outras coisas. E essas doutrinas estão conectadas. E se você desconectar qualquer verdade bíblica de todas as verdades bíblicas, você perde a verdade de Deus. Principalmente quando as pessoas tentam fazer o que é comum as pessoas fazerem. Elas pegam lá igual a gente estava vendo na quinta-feira, que estávamos ainda falando sobre a corrente de ouro, sobre o decreto de Deus. E vamos continuar falando na próxima quinta. As pessoas pegam um verso e elas desconectam ele da Bíblia, desconectam ele do seu contexto, desconectam ele das doutrinas, e aí aquilo vira só uma frase que não faz nenhum sentido. Então as pessoas vão lá e conectam aquilo no humanismo secular, na autoajuda, e o versículo em si não tem propósito algum. Então, quando a gente pensa na expiação limitada, eu acho, muitas pessoas acham que esse nome não é ideal, não é? Porque parece que fala de limitação, não é? E fica o oposto de uma coisa mais abrangente. E então eles preferiam redenção particular, não é? Expiação efetiva, não é? Enfim, mas por causa do acróstico ficou expiação limitada. Mas se nós olharmos o que expiação eu acho mais engraçado de alguma maneira, alguém pensar que a expiação não é limitada. Mesmo as pessoas que falam sobre a expiação que não é limitada, é óbvio que o que eles estão falando é limitado. A questão não é se a expiação é limitada, ela é limitada. Todas as pessoas
em todos os sentidos, ela vai acabar sendo limitada. A questão é se ela é limitada pelo que a Bíblia diz, e se o agente que limita a expiação é Deus, ou se ela é limitada pelo que o humanismo secular diz, e o agente que limita a expiação é o homem. Se você só tem essas duas opções, ela vai ser limitada. Mas só que há uma forma dela ser limitada, que toda a verdade é destruída. Toda a verdade se perde. E há uma forma que ela é limitada, que não é limitada pelo humanismo secular, nem é limitada tendo o homem como agente. Quem seria o homem para limitar o que Deus faz? Esse é o problema. Quando as pessoas limitam a expiação, e elas limitam pelo humanismo secular, é porque elas não gostam da verdade de Deus, mas elas gostam da mente humana, que é inimiga de Deus. Então é óbvio que elas vão automaticamente, quando elas falam sobre expiação, o que eles estão dizendo não faz nenhum sentido e fica desconectado de todas as doutrinas bíblicas, mas isso nunca acontece. Você vê, quando você fala sobre depravação total, a eleição incondicional é o resultado. Todas as doutrinas bíblicas, se você falar sobre expiação, justificação, propiciação, nenhuma delas, elas estão juntas. Elas não têm conflito, elas não se destroem, mas sempre que você usa o humanismo secular, mesmo que você ainda falhe a respeito de alguma coisa, você destrói e desconecta ela de todas as doutrinas, né? E é o que acontece. Então, por exemplo, como a gente já falou muito a respeito disso recentemente, vamos pensar, por exemplo, na aliança. O que é a aliança? A nova aliança, se você não tiver a visão que a Bíblia fala sobre expiação, ela não tem nenhum sentido. Todas as coisas, todas as doutrinas desconectadas e com um enfoque que o humanismo secular dá, é a destruição da verdade, mas é de uma maneira mais terrível, porque continua sendo falado como se alguma coisa do Evangelho tivesse ali. Em Mateus 26, 28, Jesus diz: porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Ou em Lucas 22, 20, ele diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. O que é a nova aliança? Não é? O que é expiação? Fala sobre a nova aliança. Que tipo de visão de expiação destrói tudo o que a nova aliança é? Você desconecta tudo e você perde o Evangelho. Então, o sangue da nova aliança, o que isso significa? Como eu disse, todas as pessoas limitam a expiação, não é? E de qualquer forma a expiação é limitada. A única diferença é se Deus limita ou o homem limita. Quando Deus limita, você vai ver que a expiação, ela é ilimitada em seus efeitos. Ela cumpre tudo o que a Bíblia diz que ela ia cumprir. Ela é a expressão da nova aliança. Agora, quando em vez de ser a Bíblia, o que faz alguém limitar a expiação é o humanismo secular, é óbvio que nada mais se encaixa. Não é que você perde o Evangelho, você perde todas as verdades bíblicas. E para simbolizar o que Cristo fez, porque Cristo fez a propiciação por nós. Propiciação é um sacrifício que afasta a ira de Deus. É um sacrifício para Deus. E expiação é algo que é feito em nós. Algo precisa ser feito em nós. Algo precisa ser feito em Deus. Deus é propiciado, a sua ira é propiciada, mas as nossas iniquidades têm que ser afastadas de nós, tiradas de nós. Então, algo precisa ser feito em Deus, algo precisa ser feito em nós, porque há essa dupla coisa que acontece no sacrifício de Cristo, propiciação e expiação. No dia da expiação,
não era possível um animal só representar isso. Era necessário então 2 animais, como nós sabemos. Era necessário um animal que ia ser morto, seu sangue ia ser derramado, e o sacerdote, depois de se preparar, pegaria o sangue e levaria o sangue para o Santo dos Santos e ia aspergir esse sangue sobre o propiciatório, que é a tampa da arca onde ficavam os querubins. O nome daquela tampa da arca é propiciatório, porque é ali que era feita a propiciação, e é ali que ficava a manifestação da glória de Deus. Nós sabemos que dentro da arca ficavam as tábuas da lei, que é o que nos condena, que é o que nos coloca debaixo da ira de Deus. A única maneira de nós estarmos diante de Deus era ser feita a propiciação. Então o animal era morto, o sangue era derramado, e o sangue era levado para o Santo dos Santos, então era aspergido no propiciatório para ser feita a propiciação, para a ira ser tirada. Aqui em Levíticos 16, 21 e 22, diz assim: e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Esse é o outro animal. Tem um animal para simbolizar o que Cristo fez, um animal que não ia ser morto. Não é? E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Agora, a expiação vai falar das nossas iniquidades, como elas vão ser afastadas de nós, tirar a ira de Deus, propiciação, e fazer algo em nós. Então, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre ele todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Então, no meio do acampamento de Israel, de maneira equidistante, ficava o tabernáculo, de maneira que ele ficava numa distância igual de todas as tribos, no arraial de Israel. E fora do arraial é a terra solitária, porque ali era a comunidade da aliança de Deus com Israel. Fora do arraial era fora da aliança, fora do pacto de Deus com seus filhos. Então esse animal seria levado para fora de onde estava a bênção de Deus, de onde Deus se relaciona com o seu povo. E ele era levado então para fora da comunidade de aliança. Ele não era morto, ele era abandonado lá para sempre. O bode era abandonado. O nome é o bode expiatório. É por isso que a gente tem essa coisa de quando bota a culpa em alguém, dizer, quer me fazer de bode expiatório. Porque o bode expiatório, toda a iniquidade era confessada ali, colocando a mão na cabeça do bode expiatório, depois ele era abandonado para sempre, em terras solitárias. Então, na cruz, essas duas coisas aconteceram. Jesus tanto foi o cordeiro que foi morto, como ele foi o bode expiatório. Então o sangue de Jesus, ele nos propiciou diante de Deus. A ira de Deus que estava sobre o seu povo, sobre aqueles que ele ia chamar, sobre os eleitos, a ira de Deus caiu sobre Cristo. Caiu totalmente. A ira que seria derramada durante toda a eternidade no inferno. Caiu naquelas horas sobre Cristo. Ele é Deus eterno, perfeito. Depois de viver uma vida de santidade, perfeição absoluta na terra, então o seu ser infinito consumiu a ira que estava direcionada a nós e que duraria a eternidade, não pagaria o preço, pagou o preço. E Jesus, ele não desvia a ira de Deus, não é que vai, bater nele e desviar, não, ele absorveu a ira de Deus, toda a ira de Deus que era contra o seu povo. Então o sangue dele nos propiciou diante de Deus. Nunca mais Deus está irado com quem Cristo propiciou, porque toda a ira foi derramada, ele bebeu o cálice inteiro, assim, não ficou nada, não sobrou nada.
mas também ele tinha que fazer a expiação, que era afastar de nós, não só propiciar a ira de Deus, mas afastar de nós os nossos pecados, como o Oriente está distante do Ocidente. Então ele foi abandonado por Deus. É por isso que ele ficou em trevas, é por isso que o Pai não pôde mais olhar para ele. Ele é o bode expiatório que foi levado para longe, levando as nossas iniquidades. Nossas iniquidades caíram sobre ele, e então Deus abandonou ele, como aquele bode ia para a terra solitária, sem o sorriso de Deus. É por isso que ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava afastando de nós para sempre os nossos pecados, as nossas iniquidades. Estava sendo feita a expiação, nós estávamos sendo expiados diante de Deus. Então, foi necessário esses dois animais, porque o sacrifício de Cristo inclui essas duas coisas. Então, o céu se escureceu, houve trevas sobre a face da terra, tremeu a terra, o Pai o abandonou, porque o bode expiatório era abandonado para sempre. Como quem não tem expiação vai ser abandonado para sempre por Deus. Essas duas coisas acontecem juntas. Se nós não estamos em Cristo, a ira de Deus que não foi propiciada cai para sempre, e o abandono de Deus, que só podia ser resolvido com a expiação, acontece para sempre. Como aquele bode era para sempre deixado no deserto, lá para as feras, no deserto, para a intempérie. Então Jesus saiu assim, ele saiu fora do arraial, ele saiu como bode expiatório. É por isso que, levando a nossa vergonha, levando as nossas iniquidades, as consequências infinitas dos nossos pecados. É por isso que, por exemplo, Hebreus diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, porque ele padeceu fora da porta, mostrando como ele foi como aquele bode expiatório. E Deus então derramou totalmente a sua ira sobre ele na propiciação, seu sangue sendo derramado, e Deus foi propiciado. E então Deus o abandonou, porque as nossas iniquidades nele estavam sendo afastadas para sempre de Deus, dos olhos de Deus. Então algo foi feito em Deus, propiciação; algo feito em nós, expiação. Então, o axioma primário de toda a teologia reformada, daquilo que os reformadores pregaram, Agostinho pregou, o apóstolo Paulo manifesta em todas as suas cartas, e todos os apóstolos, é que a salvação vem do Senhor. Deus é um Salvador. Deus faz isso, Ele propicia e Ele expia, Ele faz. E que a salvação é projetada pelo Pai. É o Pai que tem esse propósito eterno. E a salvação é realizada pelo Filho. A Trindade inteira está totalmente envolvida. E a salvação é aplicada pelo Espírito Santo. E tudo isso, tudo que a palavra de Deus todas as doutrinas e tudo aquilo que a Trindade faz está conectado. O Filho expia quem o Pai elegeu. Como a gente viu na quinta, agora vimos 2 domingos atrás, os que Dante escolheu, esses ele predestinou, os que ele chamou. Ou então em Efésios, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. É o Pai que faz isso. Nenhum faz algo que o outro não tenha feito. Essas obras estão conectadas. A Trindade não faz coisas desconectadas. Então, o Pai projeta, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica, está conectado, há uma conexão. Não há uma coisa que o Pai faça que o Filho, não há quem o Pai elege que o Filho não vai espiar e propiciar, e nem que o Espírito Santo não vai chamar. É por isso que Paulo diz que a corrente começa numa eternidade e acaba na outra. Os que Dante conheceu, se predestinou, quem predestinou chamou, quem chamou justificou, quem justificou glorificou. Porque a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na redenção é conectada. Todas as 3 pessoas da Trindade estão em eterno
acordo sobre o plano de redenção, o plano eterno de Deus, Pai, e a execução. Então, quando você procura um arquiteto assim para fazer qualquer coisa, não importa se é grandioso ou pequeno, não importa se você tem dinheiro que não acaba mais ou pouco dinheiro, o que importa mesmo é que você tem um mundo de dinheiro. Quando você procura um arquiteto, você tem um plano para fazer uma moradia, ou um estádio, ou algo grandioso, ou algo pequeno. Não importa se é uma casa para 3 pessoas, ou um estádio para 100.000 pessoas. O arquiteto vai planejar, não é? ou vai dar forma ao seu plano, e é óbvio que o projeto vai estar limitado pelo plano. O projeto não tem limite, ele tem um limite. Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o projeto vai ter um limite que é o meu plano. Eu quero uma casa, esse é o limite. O cara não vai fazer um estádio, chegar lá, eu queria uma casa. Ah, mas tinha muito dinheiro, fui construindo para lá e para cá. Não, o plano limita, não é? O projeto limita o que vai ser feito. Não é uma coisa sem limitações, mas essa limitação não é um problema, é porque esse é o meu projeto. Na engenharia da redenção, Deus tinha um plano, Ele fez um plano eterno, Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para fazer qualquer coisa, mas para fazer a redenção que Ele planejou, não mais nem menos. Nem o Filho faria algo mais ou menos do que o Pai planejou. Nem o Espírito Santo, quando é enviado, vem fazer alguma coisa e aplicar algo que não é o que Cristo fez. Não há uma coisa que o Espírito Santo está fazendo, uma coisa que não tem nada a ver com o Pai, nem com o Filho, nem com o plano do Pai, nem com a redenção do Filho, e sim uma outra coisa. Não, tudo está conectado. Então a diferença entre a expiação, que a palavra de Deus mostra, a propiciação, e aquilo que de novo os reformadores pregaram, e uma ideia de expiação que flui da mente, capturada pelo humanismo secular, ela não está diferente, ela não é diferente por causa de ênfases. Não é que ênfase é diferente, não é porque um está dando uma ênfase em uma coisa, outra não é ênfase, é uma diferença de conteúdo. De conteúdo. É algo totalmente diferente. É algo que quando você pega esse plano de Deus, e de alguma maneira você centrado no homem, captura uma ideia dessa e tenta tirar dessa conexão entre a Trindade e todas as doutrinas, a aliança eterna, você simplesmente não tem mais o Evangelho. Você não tem uma diferença de enfoque, é de conteúdo. Então, aqueles que vão ser redimidos, eles estão debaixo dessa coisa da eleição do Pai, da redenção do Filho e do chamado do Espírito. O Espírito vem, chama eficazmente, regenera. O Espírito Santo aplica a redenção. E os três, a obra dos três é dirigida às mesmas pessoas. O Pai não elege um, o Filho vai redimir outro e o Espírito Santo chama outros. A obra dos três está direcionada às mesmas pessoas. O Filho vem fazer a sua vontade. Ele diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou na terra para fazer a vontade do meu Pai. Meu Pai tem um plano eterno, eu estou aqui por causa disso. E quando Ele vai dizer: eu vou enviar o Espírito Santo, para quê? Para fazer isso, não é para fazer qualquer coisa. É assim. Então, a outra visão, que é chamado de expiação, é totalmente diferente. Os objetos são diferentes. Não é quem Deus, é toda a humanidade. E o chamado é simplesmente o que está acontecendo essa noite. A pregação do Evangelho é para todo mundo, porque não há um chamado interno. Quando a Bíblia diz assim: os que dantes conheceu, esse chamou, é óbvio que não é o chamado, não é a pregação. Por quê? É através da pregação, mas é aqueles que são justificados. E não é todo mundo que ouve.
a pregação do Evangelho que é justificado. Esse chamado é interno, mas nessa mudança de conteúdo, o objeto é a humanidade, os chamados são os que ouvem, e Deus não elegeu ninguém, porque Deus só escolheu quem já tinha escolhido antes. O enfoque é que um é totalmente centrado no ser humano caído, e o outro é totalmente em Deus. É por isso que o fim das doutrinas bíblicas é um retumbante só lhe deu glória. Sabe, as 3 pessoas da Santíssima Trindade recebem toda a glória. Então as 2 teologias concebem um plano de salvação em termos totalmente diferentes. Um faz a salvação depender da obra de Deus, do decreto de Deus, da redenção de Cristo e do chamado do Espírito. Tudo depende disso. Tu tire Deus e você não tem nada. Não tem nada. Um depende totalmente de Deus. Do Senhor vem a salvação. O outro depende do homem. Tudo no final vai depender do que o homem vai fazer. Mesmo que você pensar isso, destrua toda a ideia do que é expiação, propiciação, aliança e todas as doutrinas bíblicas. Você começa tendo que negar essas doutrinas. A eleição do Pai, o chamado eficaz do Espírito. Tu começa tendo que desmantelar a obra da Trindade. Desconectar as doutrinas. Você não tem como trazer o humanismo secular sem destruir tudo. E é o que acontece. Então, naquilo que em Dort as pessoas apresentaram como 5 pontos do arminianismo, quando fala sobre a redenção, a expiação, o que é dito é que a expiação de Cristo não assegurou a salvação de ninguém. Ninguém foi salvo na cruz. Ninguém. Porque a morte de Cristo não assegurou a dádiva e a maior necessidade, que é nós que estamos mortos em delitos e pecados, sermos regenerados, sermos tirados da morte para a vida, soberanamente, e recebermos, por causa do sangue da aliança, todos os frutos da aliança como um dom, o arrependimento, fé e todas essas coisas. Então, na verdade, quando você tirou Deus do centro e quis colocar o homem, aquilo que é o plano eterno de Deus virou só uma possibilidade, uma chance de alguém se salvar. É por isso que há 2 meses atrás nós falamos sobre isso, a diferença entre um sistema de salvação e um salvador. O cara que inventou o extintor, ele criou um sistema de salvação. Se o carro está pegando fogo, tu usa o extintor. Se tu não usar o extintor, o carro pega fogo. Se demorar a usar o extintor, pega fogo também. Quando você apaga o carro com o extintor, você não diz que o cara que inventou o extintor é o salvador. Ele criou um sistema de salvação, você pode usar ou não. Agora, se você está dentro do carro preso, o bombeiro vai lá, quebra o vidro, te tira lá de dentro, puxa você, tira de lá de dentro, do meio das chamas, você diz, esse cara me salvou. Ele é um salvador. Se ele não faz isso, eu estou perdido. Tudo dependeu dele. Ele não criou um troço que me possibilitaria, se eu quisesse, escapar. Não, ele fez isso. Então a pergunta respondida pela doutrina da expiação limitada é essa: se Cristo é um salvador real ou se ele só possibilitou as pessoas se salvarem. Se é um salvador, um sistema de salvação. Como nós já vimos bastante disso, vamos pensar na nova aliança. O que é a nova aliança? O que a nova aliança dá? Como eu disse, todos limitam a expiação. Ou seja, de qualquer maneira, a expiação é limitada. Ou Deus limita, ou o homem limita. Ou você vai ter a limitação que a Bíblia diz, ou você vai ter a limitação que o humanismo secular diz. É óbvio que um destrói o Evangelho, desconecta todas as doutrinas, desconecta a obra da Trindade e você não tem mais Evangelho. Mas o fato é que a maior parte das pessoas, elas pensam muito pouco sobre as coisas de Deus. Então, como elas não conhecem quase que doutrina nenhuma, elas nem percebem que elas não estão conectadas. Elas não percebem que não tem base para aquilo que elas acreditam. Um monte de coisas que estão em contradição. Então,
Quando você disse que a expiação que Paulo pregou, que João pregou, que a Bíblia ensina, é limitada, não é? É óbvio que ela está limitada para o projeto, está limitada dentro daquilo que Deus intencionou. Ele tem uma intenção, e a intenção dele é o limite. Agora, ela é ilimitada na sua eficácia. Todos que ele conheceu, ele predestinou. Todos que ele predestinou, ele chamou, justificou e glorificou. Ela é ilimitada em seu poder. Ela vai pegar um homem morto em delito e pecado e vai colocar o homem à imagem de Cristo. Ela é ilimitada. Ela cumpre tudo o que era para cumprir. Agora, quando a pessoa, por causa do humanismo secular, ele quer dizer que ela é ilimitada, ou seja, que ela foi feita por todos os homens, aí ela não salva ninguém. Porque se ela foi feita por todos os homens e tem um monte de gente perdida, um monte de gente que não é alcançada, é óbvio que ela não propiciou, não espiou, a pessoa não tem garantia de ser chamada, nada. A diferença entre um cara por quem a expiação foi feita ou não é nenhuma. Ele pode no final estar no céu ou no inferno, porque o que Deus fez não tem nenhum significado final. Ou seja, aquilo que nós mais precisávamos, que era o nosso coração amortecido, morto para Deus, alienado de Deus, nossa mente em inimizade contra Deus, um coração que, como a gente viu, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Esse coração e essa natureza não é tocada pelo que Jesus fez na cruz. Sozinha essa natureza que não suporta Deus, não suporta quem Deus é inimiga de Deus, tem que de repente agir de uma maneira contrária a tudo que ela é, contrária ao que a Bíblia diz ser impossível ela agir. Então eles dizem que ela é ilimitada, mas eles têm que limitar o poder da expiação a nada. E todo o poder ser o que os seres humanos vão fazer. E o máximo que Deus faz é dar algum auxílio. É óbvio que isso não combina com o que é propiciação, expiação, nem com o que é a nova aliança, mas a pessoa não chega a pensar muito a respeito. Então, a fim de dizer que Cristo morreu por todos os homens, da mesma forma, é óbvio que você tem que limitar a expiação. Só que você limita a expiação de uma maneira que não é mais o Evangelho. Porque você vai dizer que Jesus morreu e fez as mesmas coisas por todos os homens, e no final os homens acabam no céu e no inferno. Ou seja, o que ele fez não fez a diferença, não é o que faz a diferença do fim, não é aquela corrente de ouro, não é aquela ação do Pai, que depois tem a ação do Filho, e depois a ação toda poderosa do Espírito, dando o resultado que Deus planejou. Não é nada disso. Se os seres humanos caídos podem escapar da sua apatia, da maldade, desejar Deus, amar Deus, buscar Deus quando a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Ele, amar a verdade de Deus quando a Bíblia diz que todo mundo odeia, amar a luz quando a Bíblia diz que os homens amam as trevas, por si mesmo, toda a ideia de redenção já acabou. Esse homem não pode ser declarado morto em seus delitos e pecados. Portanto, a Bíblia não fala nada sobre esse homem, porque a Bíblia só fala sobre homens mortos em delitos e pecados e nessa incapacidade. Então, Efésios 1:3 diz: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos do Espírito. Então, pense numa bênção espiritual: conversão, arrependimento, fé. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Isso é a nova aliança. Nos lugares celestiais. Por outro lado, você vê, a Bíblia e os reformadores não limita o poder e a eficácia da expiação. Ela dá tudo o que é necessário. Deus faz tudo o que é necessário para a redenção, não potencialmente. Então, Deus tinha em vista uma redenção, porque propiciação e expiação não podem ser feitas potencialmente.
A ira que Deus derramou sobre Cristo foi de verdade. O abandono foi verdadeiro. Não foi uma encenação. Ele abandonou, por causa de quem Cristo estava espiando, Cristo na cruz. Ele derramou a ira por todos os pecados específicos cometidos numa vida inteira de quem estava sendo propiciado por Cristo na cruz. Isso é real. Isso aconteceu. Isso foi feito. Então, quando a gente afirma que Jesus morreu particularmente por sua noiva, e não para criar possibilidade, você vê, não é uma questão de ênfase, é uma questão de conteúdo totalmente diferente. Porque tudo que é necessário para alguém ser salvo foi comprado com o sangue de Cristo. Por isso que tudo na minha vida que compõe a salvação, a glória é dada a Ele. Porque todas as bênçãos espirituais eu ganhei em Cristo. Não há nenhuma bênção que eu ganhei, que eu mesmo produzi espiritual, e por isso eu fui colocado em Cristo. Por isso, a partir de então, eu entrei naquilo que Ele fez. Então esse é o papel crucial da nova aliança. Você não pode ter nova aliança, como você não pode ter propiciação, que é o derramar da ira ou o abandono na expiação, se não é real, limitada ao propósito de Deus, não um limite da capacidade, é um limite do propósito, e limitada em seu efeito, de uma eternidade a outra. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, isso que Ele conquistou é que possibilita cada elo desse, no trabalho conjunto da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, Ele morreu para adquirir, por exemplo, entre outras coisas, a fé dos eleitos, para garantir a bênção que nos faz parte do pacto. É por isso que Ele disse: porque este é o meu sangue, o sangue derramado na cruz da expiação, da propiciação e da expiação. Porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Então, uma visão arminiana retrata pecadores como necessitados de assistência, a fim de acreditar, assistência e uma oportunidade, mas a assistência que é dada a um é dada a todos, portanto a assistência não resolve o problema, porque todo mundo que recebeu tudo vai estar no céu e no inferno igual. Então, a causa decisiva é o homem, porque o homem vai estar no lugar, não tem nada a ver com Deus, o plano de Deus. Deus na eternidade decretou e chamou, justificou e glorificou. Não tem nada disso. É o homem que é o que decide isso. Não é nada que o Pai, nem que o Filho, nem que o Espírito Santo faça. Eles fazem coisas, mas tudo que eles fazem é insuficiente e impotente, porque não decide, não é decisivo. Então a obra expiatória de Cristo, eles dizem, só dão a possibilidade, tudo para dizer que todos os homens, primeiro para dizer que o ser humano é livre, e segundo para dizer que no final é o ser humano que é a pedra decisiva. Mas a Bíblia diz que a nova aliança é comprada pelo sangue de Jesus. Esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue do pacto. Tudo que flui do pacto flui do meu sangue. Nada dentro desse pacto veio de outro lugar que não é o meu sangue. Então Deus, quando falou sobre a nova aliança, Ele disse o que a nova aliança daria, exatamente em oposição ao que a velha aliança era, porque ela não dava algo, não é? Ela tinha algo externo. Então, por exemplo, Jeremias 31 a 33, diz assim: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É isso, Jesus diz, esse é o sangue da nova aliança, é essa aliança, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Eu dei, só que essa aliança depende do quê? Do homem, e essa aliança era escrita em pedras fora,
E não havia nada dentro do homem que correspondesse à santidade da palavra externa. Como a gente sabe, a lei foi dada para que o pecado abundasse, para mostrar a depravação do coração do homem. Lá no Velho Testamento, os homens são salvos como nós, pela graça. Eles são justificados pela fé. Abraão creu e isso foi imputado com justiça. Ou seja, ele é justificado pela fé em Cristo, no que Deus ia fazer ainda. Mas a gente olha para trás, ele olha para frente, mas não faz diferença, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como? No decreto de Deus. O que está no decreto de Deus não faz diferença se vai acontecer ainda ou se já aconteceu. Já aconteceu. Está no decreto de Deus. É por isso que Paulo diz: os que justificou, glorificou. Pela corrente de ouro nós somos glorificados. E eu e você estamos aqui hoje ainda e não somos glorificados. Mas a Bíblia diz glorificou por quê? Porque foi glorificado no decreto de Deus. Nada pode impedir o decreto de Deus. Não faz nenhuma diferença se isso eu já morri, fui glorificado ou não fui ainda. Os que justificou a esses glorificou. Tudo no passado. Tudo dessa forma. Então, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que ela precisa ser nova? Porque ela é diferente. Não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias que eu tomei pela mão da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Os homens invalidaram a aliança, apesar de eu os haver desposado do Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e eu escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu vou dar a eles um coração novo, para que eles creiam, para que eles amem a minha palavra. Você vê? Esse é o que a nova aliança dá. Um coração para crer, um coração para confiar, um coração para perseverar. É exatamente porque essa aliança é uma aliança eterna. Quem representou os homens foi Cristo como Filho do homem. E como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo operam todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É a nova aliança. Então há uma diferença fundamental entre a aliança prometida e a antiga, feita com os pais, feita com aqueles que saíram do Egito. Eles quebraram. Ele está dizendo, mas o novo pacto não vai ser quebrado, porque eu vou colocar minha lei dentro, eu vou colocar dentro algo que não é mais inimigo da verdade. Eu vou dar a eles um coração para que eles amem, para que eles desejem. É tipo o apóstolo Paulo falou, para que eu opere o querer e o efetuar, segundo a minha vontade soberana. É isso. Então, as condições do pacto vão estar garantidas pela iniciativa soberana de Deus. Esse pacto não vai falhar, porque eu vou escrever no coração deles. A nova aliança não será quebrada. Isso faz parte do propósito de Deus, do pacto de Deus. Então ele reivindica que aquele que ele colocar nessa aliança, ele vai dar tudo o que é necessário. Um coração, uma mente, um desejo. Então Deus faz com que esse ponto seja mais ainda claro no próximo capítulo de Jeremias, no capítulo 32, 39 e 41. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos depois deles, e farei com eles uma aliança eterna, uma aliança que não é quebrada, uma aliança para sempre. É onde Deus declara para nós, com amor eterno te amei. É um amor eterno, sem fim. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem. E porei o meu temor no coração deles, para que nunca se apartem de mim. Por que eles nunca vão se apartar de mim? Porque eu vou colocar meu temor no coração deles, porque eu vou dar eles um novo coração, e eu vou me alegrar deles, fazendo-lhes o bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Então Deus fez pelo menos 6 promessas neste pacto. Eu farei com eles um pacto eterno, não como o outro que é quebrado e foi invalidado. É um pacto sem fim. E eu vou dar a eles um coração
que se prende a mim para sempre, e eu jamais deixarei de fazer-lhes o bem. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão trabalhar de tal maneira que o bem vai estar, todas as coisas da vida vão cooperar para o bem final, que é a glorificação. Eu vou colocar, em quarto lugar, o meu temor no coração deles. Eles vão ter um temor santo de mim, coisa que o homem natural não tem. O homem natural é inimigo, tem a mente em inimizade. O que o apóstolo Paulo diz quando ele vai descrever os homens fora de Cristo? Não há temor de Deus em seus corações. Eu vou dar eles no coração para me temerem para sempre. Em quinto lugar, eu não vou deixar eles se afastarem de mim, nunca mais. É por isso que a comunhão com Deus pode ser quebrada, mas a união com Cristo não. É por isso que todos aqueles que todos os homens regenerados, eles sentem profundamente o seu pecado, contrição. E em sexto lugar, eu vou me alegrar de fazer o bem para eles para sempre. Aqui então em Jeremias 32 torna ainda mais claro o que é a nova aliança que ele falou em Jeremias 31. Ou seja, Deus está tomando uma iniciativa soberana para se certificar de que a nova aliança será bem sucedida. O que representa os homens é o próprio Deus, Filho, representando todos aqueles que o Pai deu a ele. É por isso que Jesus, quando vai orar, pouco antes de morrer, em João 17, ele diz: não oro pelo mundo, oro por aqueles que tu me destes, eram teus e tu me destes. E quando você, muitas das pessoas, que é difícil, se você levar a Bíblia a sério, e não querer, de alguma maneira, fazer a Bíblia ser um amontoado de coisas que não fazem sentido, você vai sempre levar cada texto da Bíblia a sério. Isso faz com que quando você olhe, por exemplo, isso que a gente acabou de mencionar, esse verso, não oro pelo mundo. Você, sempre que a palavra mundo aparece na Bíblia, você vai ter que qualificar, você vai ter que ver o que o texto quer dizer. Mas há pessoas que isso é muito comum, mas isso é não levar a Bíblia a sério. Para elas encaixarem o humanismo secular, a visão centrada no homem, elas, por exemplo, dizem assim: mundo é mundo. Se falar mundo, é todo mundo e cada pessoa. O mundo é mundo. Só que assim que elas levarem isso para a Bíblia, elas destroem toda a verdade. Porque assim elas querem defender uma posição que faz elas fazerem essa afirmação absurda. Mundo é mundo. Sempre que a Bíblia fala mundo, ela está falando cada pessoa do mundo. Então Jesus, por exemplo, diz assim: eu não oro pelo mundo, então não está orando por ninguém. Se mundo sempre é cada pessoa do mundo, então quando ele diz que eu não oro pelo mundo, então não está orando por ninguém. Ou, por exemplo, quando ele diz assim: o mundo jaz no maligno, então todo mundo está no maligno, não tem ninguém em Cristo, porque João está dizendo que o mundo jaz no maligno. Se você falar que sempre que João fala mundo, é todo mundo, todas as pessoas, então o mundo jaz no maligno, então está todo mundo no maligno, está todo mundo perdido, não tem ninguém, que está todo mundo no maligno. Então, João diz assim: e o Espírito Santo vai vir e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então está todo mundo convencido. Você conhece todo mundo que você conhece, está todo mundo convencido do pecado, da justiça e do juízo. Você vai dizer: não está todo mundo então. Mas você diz que mundo sempre é todas as pessoas do mundo, cada pessoa. O mundo inteiro ia atrás de João Batista, então o mundo inteiro, onde João Batista ia, o mundo ia atrás dele. Se você leva a Bíblia a sério, toda vez, se você olhar quando João diz o mundo jaz no maligno, é óbvio que você sabe que que a Bíblia diz: mas em nós o maligno não toca. Então esse mundo não pode incluir os filhos de Deus. Já o oposto, às vezes acontece. Ou então quando Jesus diz assim: eu não oro pelo mundo, lógico que ele está orando por aqueles que o Pai deu a ele. Então óbvio que esse mundo que ele diz que não ora, não inclui aqueles que o Pai deu a ele. Então você só pode levar a Bíblia a sério quando você não quer, para trazer algo
do humanismo secular, fazer uma interpretação completamente maluca que destrói tudo que a Bíblia diz. Porque é melhor quem faz isso abandonar a Bíblia e ir embora, porque o cara é do mundo mesmo, né? Então, ele diz, vou dar um novo coração, ou seja, Deus vai ser decisivo. E ele diz assim, Jeremias 32:40, eles não vão se apartar de mim, nunca mais. John Owen, por exemplo, o grande puritano, falando sobre esse texto, diz, então a diferença principal entre a nova e a velha aliança é que na nova, Deus vai efetivar todos aqueles que fazem parte do pacto, tudo aquilo que é necessário. É por isso que quem Ele predestina, Ele chama eficazmente, quem Ele chama, Ele justifica, quem Ele justifica, Ele glorifica. Porque você vê, Ele se responsabiliza por tudo. Não é que não há exigências, mas Ele produz, e Ele se responsabiliza em tudo que é necessário. Temer a Deus é necessário, eu vou dar a eles um coração para me temer. Não se apartar de Deus é óbvio que é necessário, eu vou dar a eles um coração que nunca vão se apartar de mim. Amar a palavra de Deus é necessário, eu vou dar um coração a eles que amem a minha palavra. Você vê, Ele faz, Ele realmente opera o querer e o efetuar. Da mesma forma, o profeta Ezequiel fala que Deus vai tomar a iniciativa e dar um novo coração e um novo espírito. É isso que Jesus falou, esse é o sangue da nova aliança. É isso que eu cumpro com o meu sangue. Todas essas coisas. Ezequiel 11:19 diz, e lhes darei um só coração e um só espírito novo, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, coração insensível, morto para mim, e lhes darei um coração de carne. E depois no 26, em Ezequiel 36, 26, 27, diz assim, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e que guardeis os meus juízos, e que me obedeçam. Farei isso, darei um coração para vocês. Essa é a nova aliança. Deus se responsabiliza por tudo. Jesus diz, eu comprei essas coisas com o meu sangue. Esse é o sangue da nova aliança. O coração irregenerado de pedra era a razão porque aqueles israelitas, se não fossem regenerados soberanamente, olhavam para a lei de Deus, mas a lei de Deus não tem nada a ver com o que eles eram interiormente. Então, amar a Deus com todo o coração, alma e força, é totalmente dependente daquilo que Deus faz. Se a nova aliança há de ser bem sucedida, é porque ela é diferente da velha. Ela, em vez de depender que o homem caído mantenha alguma coisa, Deus se responsabiliza por tudo, para que os homens vivam dentro daquilo que lhe agrada. Esse é o propósito de Deus. Então Deus vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração novo. Em outras palavras, Ele vai tomar a iniciativa miraculosa de nos dar fé, amor e proteger isso em nós. Isso é exatamente o que Ele disse a Moisés, não é? Por exemplo, em Deuteronômio 36, o que Ele faria. E o Senhor Deus circuncidará o seu coração e o coração da sua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Em outras palavras, na nova aliança, Deus promete que vai tomar a iniciativa e vai criar um novo coração em nós. E através disso, Ele vai nos dar o que? Através desse novo coração, e através de colocar o seu Espírito, ao nos regenerar, vai nos dar o dom da fé, de amar a Ele, de amar a sua palavra, de desejá-lo, de jamais deixá-lo. Se alguém gosta da participação na nova aliança em todas as suas bênçãos, se alguém é levado, chamado eficazmente a crer, é justificado, é porque Deus está operando essas coisas, é porque Deus está fazendo isso, está lhe dando um coração tenro de carne no lugar do coração de pedra, está levando a amar a verdade, a ansiar e andar em seus estatutos. Em outras palavras, a nova aliança nos promete regeneração, promete criar fé, amor, obediência,
onde só havia dureza, inimizade, onde ninguém buscava Deus, ninguém desejava, onde havia depravação total. Então o sangue de Jesus é que obtém essas bênçãos. Não é você por si só produziu essas maravilhas e por isso você é aceito. Então o projeto da sua morte foi estabelecer uma aliança em que todos os termos, como acabamos de ver, é proporcionado por Deus em nós, e que gera em nós tudo o que era necessário: fé, obediência, amor a Deus. Então é isso que, por exemplo, Lucas 22:20 está falando: este é o cálice que é derramado por vós. Este cálice que é derramado por vós é a nova aliança no meu sangue. É essa aliança. Eu compro tudo isso com o meu sangue. Paulo diz assim, 1 Coríntios 11:25, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Então, todas as promessas da nova aliança, regeneração, arrependimento, fé, perseverança, amor a Deus, nunca me deixarão, amar os meus estatutos, são bênçãos compradas com o sangue de Cristo. Para usar a linguagem de Hebreus 7:22 diz: isso fez com que Jesus seja o fiador de uma melhor aliança. Ele é o fiador dessa nova aliança, dessa aliança eterna, dessa aliança que não pode falhar, porque Deus está operando tudo em todos. Todos que Ele chama soberanamente, ou Hebreus 9:15, inteiro. Por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados por Deus recebam a promessa da herança eterna. Por isso todas as promessas da nova aliança são promessas compradas com sangue. Quando elas se tornam reais para nós, elas se tornam realidades, porque Jesus morreu e comprou para nós essas bênçãos espirituais. Nele nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais, porque Deus nos colocou nele. Então significa que as promessas particulares da nova aliança, para criar um povo e manter um povo, e esse povo ter um coração para crer, regeneração, são coisas que Jesus comprou com o seu sangue. É óbvio que Ele não fez isso por todo mundo, porque nem todo mundo está crendo, sendo regenerado, sendo justificado, amando a Deus e não se afastando dEle. Se o sangue da nova aliança é derramado por todos, e o sangue da nova aliança comprou a regeneração, arrependimento, amor a Deus, venceu a inimizade, então todos que estão debaixo desse sangue estão de posse, ou vão estar de posse, no momento que o Espírito chamar, de todas essas coisas. Se esse sangue da nova aliança deu todas essas coisas para todos os homens, então todos, não existe gente no inferno. Mas você sabe que essa não é a realidade. Você sabe que a inimizade está no coração dos homens, em todo o planeta, em todos os lugares, que a inimizade em muitos jamais foi tirada. Nem o coração se tornou tenro, nem com desejos por Deus, nem em arrependimento. Em vez disso, uma das promessas feitas na nova aliança, ela satisfaz todas as condições necessárias. É necessário fé? Jesus comprou fé com o seu sangue. É necessário amar a Deus? Jesus comprou essa bênção com o seu sangue. É necessário permanecer? Jesus comprou essa bênção com o seu sangue. Então o Espírito Santo vai agir, porque o que o Pai planeja, o Filho realiza a redenção, e então o Espírito aplica. É por isso que todos os povos da aliança são criados e preservados por Deus. Farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no coração deles, para que eles nunca se apartem de mim. É isso que Jesus comprou com o seu sangue, para todos pelos quais Ele derramou o seu sangue. Então, Deus coloca o temor de Deus em nós em primeiro lugar, e depois Deus impede para sempre
que nós nos afastemos dele através de todas essas operações. Ele cria as novas pessoas, esses novos homens, e guarda esses novos homens pelo seu poder infinito. É por isso que aqueles que ele predestinou, ele chamou, justificou e glorificou. Ele faz isso porque o sangue da aliança, que é o sangue de Cristo, comprou todas essas coisas. O resultado dessa compreensão da nova aliança é que a expiação feita, que comprou todas essas coisas, é óbvio que só comprou para todas as pessoas que são chamadas por Deus, ou seja, aquelas que o Pai deu ao Filho. É por isso que ele disse: não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me destes. Então, na morte de Cristo, Deus protege aqueles que ele escolheu soberanamente, sem nenhuma causa externa. Todos estão debaixo da ira de Deus e são dignos da ira de Deus. Ninguém merece um coração de carne. Ninguém merece a misericórdia de Deus. Isso a gente já viu. Então ele garante esse novo coração, e esse novo coração, ele opera nesse novo coração, então, fé, arrependimento, e é óbvio que Deus não fez isso por todos. É óbvio que a história do mundo está aí para você ver, tanto a história passada quanto a história presente. Ele fez isso por um grupo particular de pessoas. Então Jesus é o grande pastor que deu sua vida pelas ovelhas. E o Hebreus 13, 20, 21 diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por causa de Cristo, o qual seja a glória para todo sempre. Amém. Essa é a nova aliança. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da nova aliança, da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Ele faz isso, ele opera isso, operando em vós o que para ele é agradável, por Cristo Jesus, o qual seja glória para sempre. Amém. Então, essa conquista é uma grande parte do que Cristo conquistou na cruz, do que ele comprou na cruz com o seu sangue. Então a parte do Filho é a redenção. Ele expiou e propiciou. É óbvio que alguém que a ira de Deus foi totalmente derramada sobre Cristo, não pode ser derramada de novo sobre essa pessoa. Como nós falamos aqui há 2 semanas atrás, Deus sempre é justo, ou ele usa da sua misericórdia. Mesmo quando ele usa da sua misericórdia, ele usa da sua justiça sobre o representante, que é Cristo. Deus nunca é injusto. Então, se Deus derramasse toda a ira de todos os pecados de Josemar em Cristo, e depois derramasse de novo tudo isso em Josemar, aí Deus estava sendo injusto. Porque a expiação é algo verdadeiro, foi feito. A ira foi derramada. Cristo suou sangue. Não é uma brincadeira. Não é algo potencial, é algo real. Então, quando Jesus acaba tudo, ele diz: está consumado. Porque diz o seguinte: missão cumprida. Comprei um povo, todos que tu me deste foram redimidos. Comprei para eles todas as bênçãos espirituais com meu sangue. Comprei para eles regeneração, fé, arrependimento, um coração que nunca mais vão se afastar de ti. Está consumado. Fiz tudo. A missão está totalmente cumprida. Ela não é fiz minha parte, agora vamos ver no que vai dar. Final. Missão cumprida. O que falta agora é o Espírito vir fazer a sua parte, aplicar a redenção a todos aqueles que tu me destes. Eram teus e tu me destes. Então a lógica preciosa de Romanos 8,32 está junto. Nosso tempo está acabando. Como eu disse, eu ia focar na aliança, porque nós já vimos de maneira detalhada todos os aspectos. Não é? Há menos de um mês, no ano passado, preguei 2 domingos seguidos, depois fizemos uma apostila, várias apostilas, estudamos isso meses juntos. Mas a lógica preciosa de Romanos 8,32
Ainda dá tempo de nós olharmos rapidamente. Então, outro texto importante sobre essa questão do design da expiação, do propósito. Aqui nesse versículo, é Paulo repetindo com outras palavras, a bênção das bênçãos, que é Romanos 8, 28, que nós estávamos meditando na quinta-feira e vamos continuar. Aqui Paulo diz assim: aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele tudo? Ou seja, se ele entregou seu filho por nós, ele vai dar, pois ele tem entregado o seu filho por causa de nós, então ele vai dar todas as coisas. Como ele não daria, o apóstolo Paulo diz, depois que ele entregou o seu filho por nós? Agora, quem é esse nós? É o que eu falei, igual quando fala mundo, ou quando fala todos, ou quando fala nós, essas coisas precisam de qualificação. E entregou ele por todos nós. Todos nós quem? Todos nós seres humanos? Todas as criaturas de Deus que caíram? Anjos? Não. Todos os seres humanos? Não. Você está lendo o texto. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Que todas as coisas? Todas as coisas, tudo que é necessário para a gente chegar ao fim e ser a imagem de Cristo, ser glorificado. É isso que Paulo está dizendo. Então a pergunta antecipa, não é? Aquilo que transforma a promessa de Deus numa rocha sólida para nós. Ele diz isso: uma vez que Deus não poupou o seu filho, mas entregou por nós, esse nós é quem ele estava dizendo nos versículos anteriores. Você está no versículo 32, mas do versículo 29 ao 31 ele diz sobre o que ele estava dizendo, ao explicar a base da bênção do versículo 28. O que o versículo 29 ao 31 diz? Diz assim: porque os que dantes conheceu, também a esses predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Esses são os nós. Quem são os nós? O que dantes ele predestinou. E os que ele predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim que ele encerra o versículo 31. Aí ele diz: se ele entregou por nós o seu Filho, como ele não nos daria todas as coisas com ele? Então a razão pela qual Paulo pode fazer uma promessa tão impressionante a nós, como ele descreve no 32, ele vai nos dar todas as coisas com Cristo, tudo que é necessário, é porque Deus infalivelmente nos dará essas coisas, porque de antemão ele nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Para que essa cadeia seja realidade, ele vai dar a nós todas as coisas em Cristo. Então essas são as ovelhas, os filhos de Deus dispersos, que Deus vai chamar no tempo. Esta é a maravilhosa lógica do verso 32. Agora, se você perder a lógica do texto, o texto vira uma loucura, porque a lógica do apóstolo Paulo e a lógica do texto bíblico se perde. Se o nós é todas as pessoas, então você teria que dizer assim: se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos os povos do mundo, então, já que muitos deles são perdidos, na verdade, certamente ele não dá todas as coisas juntamente com Cristo. Você tem exatamente o oposto do texto. Ele está dizendo: olha, Deus começa e Deus faz, é o que ele faz em Cristo, essa é a redenção. Ele diz que por causa de Deus dar o seu Filho ao seu povo, ele dá às pessoas que de antemão ele conheceu, predestinou desde a fundação do mundo, e essas pessoas receberão tudo que a nova aliança compra. Ele vai nos dar com ele todas as coisas: arrependimento, regeneração, justificação, glorificação, todas as coisas. Ou seja, essa é a rocha sólida, que não pode falhar. Então, nós como povo de Deus estamos firmados nessa graça que está baseada nessa rocha sólida que é a Trindade.
Agora o Espírito vem para aplicar todas essas coisas àqueles que Ele expiou e propiciou com o seu sangue. Então, o nosso futuro está garantido particularmente pelo sangue de Cristo. Em resumo, o ponto bíblico da expiação limitada é que a morte de Deus tem um design que produz tudo o que é necessário e cumpre todas as exigências naqueles que Ele colocou em Cristo. A conversão dos eleitos é comprada pelo sangue de Cristo. A fé dos eleitos é comprada pelo sangue de Cristo. O arrependimento comprado pelo sangue de Cristo. A perseverança comprado pelo sangue de Cristo. A habitação do Espírito Santo comprada pelo sangue de Cristo. Tudo é comprado pelo sangue de Cristo. Toda sorte de bênçãos espirituais. Então quem vai receber toda a glória por todas essas coisas? Cristo. Não há nada para nenhum ser humano receber. É a soberana graça de Deus superando toda a apatia e revolta que nós tínhamos contra Ele, todo desprezo, todo na natureza que jamais buscava a Deus, jamais desejava a Deus, é o poder dele vencendo todas essas coisas. Ou seja, se Deus tivesse feito isso por todos os seres humanos, então, o limite é Deus. Deus limita, porque Ele tem um propósito. Tem um propósito. Mas não há limites na expiação. Você vê, ela é ilimitada no seu poder. Ela cumpre o que Jesus comprou com o seu sangue. Agora, é isso que torna o Evangelho uma boa notícia. Se isso não é o Evangelho, nada mais é do que a velha lei, a velha aliança. Deus coloca algumas coisas para seres humanos que são condenados, porque as exigências que só Cristo podia pagar não podem ser pagas por pessoas que, além de serem caídas pecadoras, amarem o pecado e viverem para desonra de Deus, jamais desejam Deus. Então Jesus pode declarar: está consumado, está acabado. Eu fiz tudo, a missão foi cumprida, só falta o Espírito Santo agora aplicar o que eu comprei com o meu sangue. Um povo, eu redimi um povo, eu expiei um povo, eu propiciei um povo. O Evangelho é a obra de Deus, é a vitória de Deus sobre a nossa depravação. Ele fez tudo, do primeiro ao último, em tudo que está envolvido o coração do homem, o que o homem é, e ele alcança e comunica a redenção. Então ele chama, ele justifica, ele santifica, ele glorifica. É aqui que nós vemos o seu amor, o apóstolo Paulo diz. É um amor que ele graciosamente, maravilhosamente derramou sobre nós. E o amor de Jesus é o esmagamento de todo o pecado, do poder do pecado, é pisar a cabeça da serpente, é desafiar a morte e comprar pessoas com o seu sangue, na nova aliança. Então, mas uma expiação que não é expiação, que é só potencial, que foi feita para todos os homens, ela comprou quem? Nada. Para quem? Para ninguém. Ela garante o quê? Não garante nada. Ela não faz parte da nova aliança. A expiação é a obra de Deus em Cristo na cruz, e em que Ele completou o trabalho da sua vida perfeitamente. Ele cancelou a dívida dos nossos pecados, Ele apaziguou a santa ira de Deus contra nós, Ele conquistou para nós todos os benefícios da salvação: arrependimento, fé, regeneração. Agora, quando você tem uma expiação, que não pode ser uma expiação de fato, porque ele não pode ser abandonado no lugar de alguém que vai ser abandonado depois, você pergunta a pessoa assim: olha, essa expiação aí, que é por todo mundo, você quer ser magnânimo? Porque alguma pessoa já me disse assim: mas as pessoas, senão as pessoas não vão se sentir especiais. Mas em que as pessoas vão se sentir especiais com esse tipo de coisa que você está dizendo? Você está dizendo que a pessoa que hoje está no inferno recebeu a mesma coisa que a pessoa que está no céu. Que o que Jesus fez por Judas e por Pedro foi a mesma coisa. Propiciou, tirou a ira, afastou o pecado dele para sempre. E que depois que Jesus fez tudo, um está no céu e está no inferno.
Então, o que decidiu eles estarem no céu e no inferno? Não foi Cristo. Não foi esse amor. Não tem nada a ver com Deus. O que você está dizendo é que, na verdade, essa expiação tua que alcança todos, não alcança ninguém. Não salva ninguém. Não propicia, não expia, não dá as bênçãos da nova aliança, não dá nada. É inútil. Agora, em que isso é especial? Em que é especial alguém estar no inferno para sempre saber? Não, mas eu fui amado com um amor eterno. Como se a ira eterna está sobre aquela pessoa para sempre. Como alguém amado com um amor eterno pode estar debaixo da ira para sempre? Não pode. Um amor eterno é um amor eterno. Então, se eu perguntasse a alguém assim, você ama todas as pessoas do mundo? Provavelmente você ia dizer, eu amo as pessoas, eu amo todos os homens. Agora você perguntasse assim, você ama todas as pessoas do mundo igual você ama seu esposo? Se a pessoa responde, eu amo, o esposo está com problema. Não é? Está com problema. Nós esperamos que a esposa ame o esposo com o amor com o qual ela não ama todas as pessoas do mundo. Esse amor, sabe, você vê como essas doutrinas são fundamentais. Porque quando a gente pergunta ao cristão por quem Cristo morreu, ele só tem uma ideia humanista de agradar o mundo inteiro. Mesmo que para isso ele abra mão do que a Bíblia diz sobre expiação, propiciação, nova aliança, a obra da Trindade, o decreto eterno de Deus, a obra da redenção de Cristo, a obra do Espírito Santo, ele perde tudo. E isso não é ser magnânimo, porque, na verdade, nós não pregamos para que alguém chegue à conclusão, eu sou um eleito, ou Jesus morreu por mim. Não, a pregação é para que, se essas manifestações vão estar presentes, as manifestações das bênçãos que Jesus comprou com o seu sangue, é que atestam que aquela pessoa foi comprada com o sangue de Cristo. Se Jesus comprou o arrependimento, em algum momento o arrependimento vai estar lá. Se Jesus comprou a redenção, em algum momento o Espírito Santo vai aplicar a redenção. Se Jesus comprou um coração que nunca mais vai se afastar de Deus, vai estar lá um coração que não vai se afastar de Deus. É o que Jesus comprou que evidencia. Ninguém deve ouvir o Evangelho para chegar à conclusão, eu sou o eleito. Não. Ou Jesus morreu por mim. Não. A questão é que a pregação do Evangelho é a razão, é a maneira com a qual o Espírito Santo chama os homens. Chama os homens o quê? O que o Espírito Santo está fazendo? Está aplicando as bênçãos que Jesus comprou com o seu sangue. Essa é a evidência. Então, a expiação, se a expiação não é limitada pelo propósito de Deus, você não tem mais a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo como definitiva. Você não tem mais Jesus comprando toda a sorte de bênçãos espirituais com o seu sangue. Você não tem mais uma aliança eterna. Você não tem propiciação real, Jesus derramando a ira, a não ser que você quisesse dizer que Deus derrama a sua ira sobre Jesus. Depois, de novo, ele derrama a sua ira, sendo injusto em derramar 2 vezes a ira dele sobre alguém que ele já castigou no representante. Ele não expiou porque ele não afastou o pecado daquela pessoa, porque a ira dele permanece. Você não pode dizer assim, olha, se você falar, Deus propiciou o pecado do mundo inteiro, então não há mais ira de Deus sobre ninguém no mundo. Mas isso não é verdade, nem na sua visão da realidade, nem, por exemplo, quando você lê Paulo dizendo, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus está lá, está presente. As pessoas estão perdidas, estão se perdendo, as pessoas ouvirão aos que estiverem à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Não é verdade que a ira de Deus foi tirada de todas as pessoas. É por isso que outro dia antes estava falando sobre mundo. Há um versículo de João que diz assim, ele é a propiciação dos nossos pecados, não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Sempre que mundo aparece, você tem que... Se mundo é todas as pessoas do mundo, cada pessoa do mundo, igual eu falei, o mundo jaz no maligno, então todo mundo jaz no maligno, ou então o Espírito convence o mundo do pecado, das coisas do juízo, então todo mundo foi convencido, e você sabe que não, você conhece um monte de gente que nunca foi
convencido, você convive assim, e também você sabe que nem todo mundo jaz no maligno, senão ninguém está em Cristo. Por exemplo, João, Pedro e Tiago, eles pregavam para os judeus. Paulo disse, olha, então eu vou aos gentios, você fica aos judeus, eu vou aos gentios. E houve sempre essa dificuldade inicial de as pessoas acharem que a salvação, o que Jesus faria era para os judeus. E João está dizendo, não só para nós, judeus, mas para o mundo. Deus tem um povo espalhado por todas as línguas, tribos, nações, é do mundo todo. Ou então quando a gente diz assim, através da arca Deus salvou o mundo, não é porque o mundo inteiro estava dentro da arca, mas que na família de Noé, o mundo não foi totalmente destruído, o mundo foi salvo na arca, né? E Spurgeon, eu quero acabar lendo isso. Então você vê, a questão não é toda a expiação, ou é limitada pelo propósito de Deus, ou ela é limitada pelo humanismo secular. E quando o humanismo secular diz que ela é ilimitada para se estender a todos os homens, aí ele limita no seu poder. Ela não salva ninguém, não propicia ninguém, não expia ninguém de verdade, não faz parte da nova aliança, porque não compra o que o sangue de Jesus comprou na nova aliança, não garante nada. Ela é para todo mundo e a maioria está indo para o inferno. Ela diz que o sangue de Jesus pagou pelos pecados que continuam em dívida, que ele comprou arrependimento por quem nunca vai se arrepender, que ele comprou infalivelmente um coração que amasse Deus, que nunca amou Deus, que ele comprou para essa pessoa todas essas coisas, que nunca vai ter nada disso. Ou seja, ele foi roubado, ou então o seu sangue não valia para pagar tudo. Então, você vê, o limite para se estender a todos os homens, você tem que abandonar todas as doutrinas bíblicas. Então é melhor você abandonar todas as doutrinas bíblicas e viver sem acreditar no que a Bíblia diz, em Deus, o que só vai mostrar que você não ganhou um novo coração, nem um coração para amar a Deus, nem um coração para amar a verdade de Deus, e todas as coisas que Jeremias, Ezequiel e Jesus falaram que nós recebemos em Cristo. Então Spurgeon, Lutero, Calvino, todos os reformadores, Agostinho, eles ecoam essas verdades, essas doutrinas estão todas juntas, a aliança eterna, propiciação, expiação, justificação, glorificação, regeneração, arrependimento, fé, está tudo junto, você não pode separá-las. O que o pai faz, o decreto do pai, o plano do pai, o filho compra, o filho faz, e ele termina, então o Espírito Santo vem e aplica, não falha. Essa aliança é Deus fazendo para que exatamente ela fosse eterna, e não como a outra. Então Spurgeon diz, agora a nossa réplica a isto é que, por outro lado, nossos oponentes a limitam, não nós. Nós não limitamos a expiação, ele está dizendo, nós acreditamos que a expiação, ela é completa, ela é poderosa. Ela pega um filho da ira e faz dele um filho de Deus. Ela pega ele morto em pecado e vai fazer ele ser a imagem de Deus. A expiação que nós pregamos, ela é ilimitada em seu poder. Ela não falha nunca, porque ela é algo feito por Deus. Então ele está dizendo, agora a nossa réplica a isto é que, por outro lado, nossos oponentes é que limitam. Nós não. Os arminianos dizem, Cristo morreu por todos os homens. Spurgeon diz, peça a eles que expliquem o que isso quer dizer, Cristo morreu para todos os homens. Cristo morreu para assegurar a salvação de todos os homens? Eles dizem, não, certamente não. Fazemos-lhes então a próxima pergunta, Cristo morreu para assegurar a salvação de algum homem em particular? Quando ele morreu, algum homem estava definitivamente livre, salvo? E eles vão dizer, não, eles são obrigados a admitir isso, porque um monte de pessoas que eles dizem que foram alcançados pela expiação estão se perdendo, estão perdidos. Eles são obrigados a admitir, se quiserem ser consistentes. Eles dizem, não, Cristo morreu para que qualquer homem pudesse ser salvo, mas ele não salvou ninguém. E então adicionam certas condições para a salvação. Ou seja, as condições não é aquilo que Cristo comprou com o seu sangue, mas condições que o homem vai ter que dar sem Cristo. Nós dizemos então, voltando à primeira afirmação, Cristo não morreu para assegurar a salvação de ninguém, certo?
Vocês devem dizer não. Vocês são obrigados a dizer isso, porque vocês creem que um homem que foi perdoado pode, todavia, cair da graça e perecer. Agora, quem é que limita a morte de Cristo? Ela não tem poder para salvar ninguém. Vocês dizem que Cristo não morreu para assegurar infalivelmente a salvação de ninguém. Ele morreu, mas todo mundo pode se perder, porque ele não assegurou a salvação de ninguém. Ele não terminou, não está terminado. Nós apresentamos nossas escusas quando vocês dizem que limitamos a morte, de que dizemos: não, meu querido Senhor, sois vós que o fazeis. Nós dizemos que Cristo morreu para que ele infalivelmente assegurasse a salvação de uma multidão que ninguém pode contar, que por sua morte não somente poderão ser salvos, mas que serão salvos, devem ser salvos e não podem de maneira alguma correr o risco de ser outra coisa senão salvos, porque a ira foi expiada, né? Porque foi propiciada, a expiação foi feita, os dons da aliança foram dados, que vocês aproveitem a vossa expiação, podem guardá-la, nunca renunciaremos a que a palavra de Deus nos dá. Agora, amados, quando ouvis alguém rindo e zombando de uma expiação limitada, podeis dizer-lhe isto: uma expiação universal é como uma ponte muito larga para caber todo mundo, mas que vai só até a metade do caminho. Ela não cruza o rio, chega somente na metade do caminho, ela não pode assegurar a salvação de ninguém. Ora, eu prefiro colocar meu pé sobre uma ponte estreita, como a de Hungerford, que chega até o fim, até do outro lado, do que uma ponte tão larga quanto o mundo, se ela não chega a lugar nenhum. É isso. A expiação, redenção e a nova aliança, elas chegam até o outro lado. Ela pega um homem morto em delito e pecado, ele pega lá, conhece, predestina, chama, glorifica. A ponte vai até o outro lado, infalivelmente, infalivelmente. Então eu quero encerrar, botando, para que a gente veja como as doutrinas bíblicas, elas estão juntas. Ou vocês rejeitam ou vocês a abraçam. Se você tentar colocar algo que o mundo pode amar sem amar a Deus, a filosofia humanista, se você quiser colocar coisas que o mundo pode amar sem Deus, aqui você destrói tudo, você perde, você não tem como manter coesas as doutrinas, você não pode ter todas as coisas. Então, a expiação que alcança todo mundo e que não salva ninguém, não está em nenhum lugar da Bíblia, não faz parte da nova aliança, e nem tem as bênçãos que Jesus compra com o seu sangue para os seus filhos, e ela é uma calúnia à sabedoria de Deus. Como nós vimos, a Bíblia diz que Deus fez esse plano eterno para mostrar sua multiforme sabedoria nos séculos vindouros, aos potestades e principados, ao plano perfeito e infalível de Deus. Mas, segundo essa expiação humanista, Deus tem um plano, e Ele queria fazer algo, Ele queria salvar todo mundo, mas todo mundo quase que Ele queria salvar, Ele não consegue. Não há nada de multiforme sabedoria nisso. Não há nada. Ele seria um tolo, porque ele fez seu filho pagar por coisas que ele nunca vai ter. Nem nós queremos entrar numa loja, pagar e não levar tudo. Imagine comprar com o nosso sangue coisas que não são compradas, não são dadas a mim. Então, Efésios 3, 10 e 11 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que Ele fez em Cristo. Ele fez esse eterno propósito em Cristo para mostrar a sua multiforme sabedoria, a sua glória infinita. Só que Ele fracassa, a maior parte do que Ele queria fazer, Ele não conseguiu. Então, essa expiação humanista não é um pagamento feito do que não é recebido. Ou seja, o sangue de Jesus não redime de verdade as pessoas que disse que Ele ia redimir. É uma afronta ao sangue de Cristo, é uma calúnia à sabedoria de Deus, é uma calúnia ao poder de Deus, que disse: eu faço tudo o que eu quero, tudo que me agrada, operando eu, quem impedirá? É o homem. Tu querias fazer um troço, fez um plano eterno, e ele é um fracasso, porque a maioria do que tu queria não conseguiu. Quando a Bíblia diz o oposto: tudo o que eu quis eu fiz, todos o que eu escolhi eu glorifiquei. A Bíblia diz que Ele fez tudo, mas vai um homem para poder agradar a mente humana e diz: Deus fracassou na maior parte do tempo, porque o homem pode fazer isso com Ele. É óbvio que o homem é totalmente incapaz, mas Ele diz: eu lhe darei um coração para crerem, para obedecerem. Então,
esse universalismo da expiação faz dela nada, ela não faz nada, é tudo algo e uma salvação que depende dos seres humanos. No final, o que um homem estará no céu e no inferno? Qual foi a diferença? Porque Cristo morreu? Não, porque Ele morreu pelos dois. Porque Cristo fez a propiciação? Não, porque Ele fez pelos dois. Ele fez tudo pelos dois. Qual é a única diferença que faz um estar lá ou não? É o homem. Foi o coração de pedra do homem que resolveu, foi isso, contrariando tudo que a Bíblia diz. Não foi Cristo, não foi o Espírito Santo, não foi o plano do Pai, não foi o chamado do Espírito, não foi um homem, porque Jesus não salvou ninguém, é uma calúnia contra a justiça de Deus, porque Deus não pode punir duas vezes a mesma coisa, porque Deus é justo. Se Ele derramou a sua ira sobre o seu filho, representando alguém, Ele não vai derramar de novo eternamente no inferno. Ele não pode punir Judas se ele puniu esses pecados em Cristo. Ele não pode, porque Ele é justo. E Deus nunca é injusto. Então a justiça é punir o culpado, mas a justiça não pode punir quem já não é mais culpado. Justificados, postos pela fé, nós temos paz com Deus. Tudo foi punido em Cristo, desde toda a eternidade, no decreto de Deus. Então, isso desabilita a divindade de Cristo. Esse erro, não é, dessa expiação humanista, desabilita. Por quê? Porque Jesus não teve êxito. O sangue dele não conseguiu fazer o que ele tentou. Ele tinha um plano, ele queria algo, mas ele não conseguiu. Ele falhou. Nem todos aqueles por quem ele morreu estão salvos. Ele derramou o seu sangue por pessoas que não estão salvas. Ele achou que propiciou pessoas que vão estar para sempre debaixo da ira. Ou seja, se o sangue de Cristo foi desperdiçado, sendo derramado para tentar propiciar Judas e Esaú, então foi desperdiçado. E se ele queria realmente fazer isso, ele fracassou. O seu intento fracassou. Isso mina a unidade da Trindade. Ou seja, o Pai escolheu uns, mas Jesus morre por todos. O Espírito Santo não consegue fazer direito o chamado eficaz, a regeneração. Então fica tudo desconexo, a obra do Pai, do Filho, do Espírito. Então uma pessoa pode ter sido alvo da obra do Filho, mas não chega ao propósito do Pai. Ou alvo da obra do Filho, mas o Espírito Santo não consegue fazer ele lá. Isso nega a eleição soberana de Deus. Isso nega todas as doutrinas bíblicas. E diz que o homem, sem as bênçãos compradas por Cristo, operadas pelo Pai através do Espírito Santo, pode ir a Deus. Quando Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. João 6,36, João 6, 38, 39. A vontade dele, eu só vim fazer a vontade dele é que eu não perca nenhum. Então, se eu perdi algum, a vontade dele falhou, e eu falhei em fazer a vontade do meu Pai. Tudo isso para criar uma expiação humanista que abrange o mundo, que não nega a Bíblia e não salva ninguém. Ou quando Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer através da obra do Espírito. Não pode. Não é que o homem vem e aí passa a valer. Eles não podem, porque isso eu comprei com o meu sangue. 6:44, vamos ver 65. Por isso é que eu digo que ninguém pode vir a mim se do meu Pai não for concedido. Ou 10:29, meu Pai que me deu as minhas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Dessa forma, essa redenção humanista, arminiana, ela nega o ministério salvador do Espírito Santo. O Espírito Santo não é capaz de chamar eficazmente aqueles pelos quais o Pai deu ao Filho e o Filho redimiu. Depende do homem e não do poder do Espírito. Ou seja, Deus está em contradição consigo mesmo. A Trindade falha. A doutrina da depravação total do homem é negada. Rejeita a eleição e a escolha soberana de Deus, rejeita a graça irresistível, o chamado do Espírito Santo Todo-Poderoso, diminui a glória de Deus, porque se Deus queria fazer algo e Ele não conseguiu, esse não é um plano glorioso, queridos. Se Deus falha na maior parte do que Ele quer fazer, então não é um plano glorioso nenhum, é um plano cheio de falhas, erros e fracassos.
E por isso há tanta ênfase no evangelismo em massa sobre a livre vontade do homem. E por isso o evangelho é mudado para tentar fazer com que algum homem dê alguma chance de funcionar uma coisa que Deus está fazendo. Porque senão vai ser um fracasso. Isso perverte o evangelismo. Várias vezes vocês já ouviram falar, alguém dizer assim para outra pessoa: olha, creia que Cristo morreu por você. Mas na Bíblia nunca alguém diz pessoalmente para alguém: Cristo morreu por você. Nunca diz isso. Sabe? Você não vai encontrar nunca na Bíblia alguém dizendo pessoalmente para o outro: olha, creia porque Cristo morreu por você. Em vez disso, nós encontramos Cristo sendo explicado, o Evangelho sendo pregado, a verdade do Evangelho, e depois é dito: arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem não é: creia que Cristo morreu por você. Olha, morreu, fique emocionado com isso. Você não vai fazer nada a respeito disso. Coitado, ele morreu por você, você não vai fazer nada por ele. A mensagem não é: creia que Cristo morreu por você. A mensagem não é: creia que você é um dos eleitos. A mensagem é: creia no Senhor Jesus Cristo. Quem é levado a crer no Senhor Jesus Cristo, certamente Jesus morreu por ele. Quem é levado a crer no Senhor Jesus Cristo, certamente está entre os eleitos. Esse é o chamado, essa é a pregação. É um chamado ao arrependimento, a um voltar-se para Deus em Cristo. Então isso muda todo o evangelismo. Então eu fico falando que essas pessoas estão com problema no casamento, sem dinheiro, venha, porque Cristo vai ajudar, porque eu acredito que eu preciso fazer alguma coisa para emocionalmente fazer aquela pessoa dizer: eu quero, porque é isso que resolve. E não pregar o evangelho para ela. Então a misericórdia e a verdade de Deus se encontram. Armínio disse certa vez que Deus salvou pecadores. Quando ele fez isso, ele mudou-se do trono da justiça para o trono da graça, como se Deus, por causa de que Jesus morreu, ele ficou mais compadecido e resolveu abaixar as exigências da lei, para aquilo que o homem consegue cumprir, ter alguma aceitação. Mas isso é um escárnio. Deus nunca sai do trono da justiça, nem quando ele exerce graça. Ele só exerceu graça porque ele é totalmente justo em punir, propiciar e expiar o pecado em Cristo. Deus não possui dois tronos, um trono da graça e um trono de justiça. Ele só tem um trono. É o mesmo trono de graça e de justiça. É o trono no qual ele julga todas as coisas e o que ele salva soberanamente. Então, o importante é nós percebermos que as doutrinas estão conectadas. E se você, para tentar encaixar alguma coisa humanista, você faz tudo se desencaixar, e você não tem mais o Evangelho, essa coesão do Pai, do Filho e do Espírito Santo numa obra eterna. O Pai fez o plano, o Filho vem fazer a redenção, o Espírito Santo aplica a redenção. Por isso começa numa eternidade, acaba na outra. É infalível a obra de Deus. Ninguém que o Pai me deu eu perdi. Mas a pessoa diz: não, um monte de gente que ele quis salvar perdeu, um monte de gente que ele tentou perdeu. As pessoas chamam Jesus de mentiroso, chamam Deus de mentiroso. Ninguém pode vir, não. Quem quiser pode. A questão não é querer, ninguém quer, até Deus dá as bênçãos da aliança: um novo coração para crer, um novo coração para amar a verdade, um novo coração para nunca se afastar de Deus. Você ou tem todas as doutrinas bíblicas, você perde tudo, e você não tem mais o Evangelho. E Deus é poderoso para salvar, Ele é o Salvador. Toda a glória vai para Deus, porque Ele salvou um povo em Cristo, e Ele salva perfeitamente, a Bíblia diz, aqueles que Ele põe em Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar.